Boa tarde. Estamos começando mais uma Expressão Regional que hoje trata de um assunto de extrema importância a todos nós, o futuro do nosso país. No próximo dia 3 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições 2010, que irá eleger os nossos representantes para os próximos 4 anos. Todos nós, cidadãos de direito, temos um compromisso com a nossa cidadania e vamos eleger deputados estaduais, federais, senadores, governador e o presidente da República. Porém, ainda existem muitas dúvidas quanto a prazos, direitos e deveres dos candidatos e principalmente dos eleitores. Para esclarecer tudo isso, recebo hoje no programa o juiz eleitoral da 11ª Zona Eleitoral de Araçatuba, Dr. Fernando Fontes Rodrigues, e o chefe do cartório eleitoral, Dr. Marcelo Penido. Boa tarde, Dr. Fernando, e boa tarde, Dr. Marcelo. Boa tarde. Gostaria de agradecer a participação de vocês no programa, porque acredito que ainda existem muitas dúvidas em relação a direitos e deveres dos eleitores. E o programa Expressão Regional, ciente de sua responsabilidade, visa com essa entrevista fortalecer ainda mais a democracia e o processo eleitoral do nosso país. Em primeiro lugar, gostaria de pedir para os senhores explicarem exatamente qual a diferença e o que faz o juiz eleitoral e o chefe do cartório eleitoral. Por favor, doutor Fernando. O juiz eleitoral é o representante do judiciário, né, na cidade no que toca às eleições. Ele toma decisões e faz determinações, e aí o cartório eleitoral é aquele que vai organizar e cumprir as determinações do juiz e também fazer todas as providências necessárias para que a eleição se realize. Só para esclarecer, nós não temos juízes eleitorais, é isso? O senhor é um juiz de direito designado para essa função no período eleitoral? Isso, né? Nós não temos juízes eleitorais de carreira. Quem faz a função de juiz eleitoral é um juiz de direito, que é um juiz estadual, que durante um determinado período de tempo ele é nomeado juiz eleitoral. Esses períodos são de 2 em 2 anos, vão modificando os juízes. Doutor Marcelo, quantas zonas eleitorais nós temos em Araçatuba? Aqui em Araçatuba nós temos 2 zonas eleitorais, né? A 11ª e a zona 299. Nós temos um outro juiz eleitoral e um outro chefe de cartório para 299? Isso, cada zona eleitoral é composta por um juiz eleitoral e um chefe de cartório, né? Quantos eleitores nós temos na comarca de Araçatuba? Em Araçatuba nós temos hoje 135 mil eleitores. Isso compreende apenas a cidade de Araçatuba ou a comarca de Araçatuba compreende outros municípios também? Isso, a cidade de Araçatuba, como eu disse, tem 2 zonas eleitorais e uma dessas zonas eleitorais ela também abrange Santo Antônio do Aracanguá, né? Então, só na cidade de Araçatuba nós temos 135 mil eleitores. Aracanguá tem hoje em torno de 7 mil eleitores. Então, a comarca de Araçatuba compreende 2 zonas eleitorais e uma delas que compreende também a cidade de Santo Antônio do Aracanguá, isso? E o total delas é 135 mil eleitores em Araçatuba, mais 8 mil eleitores em Santo Antônio do Aracanguá, isso? E, doutor Marcelo, na opinião do senhor, qual é a importância do voto para a democracia? Isso, a forma mais comum, né, a forma mais importante do eleitor se manifestar e com a sua manifestação, né, que se chama sufrágio universal, exercer esse direito de voto, ele está colocando pessoas, né, nas casas legislativas que irão representá-lo, né, elaborando leis, exigindo que as leis sejam cumpridas e discutindo direitos e deveres de todos. Então, isso é a necessidade do eleitor ter a consciência dele, de escolher bem seus candidatos e, com isso, elegê-los para que eles representem dignamente o eleitor nas casas legislativas. E na opinião do senhor, doutor Fernando, como juiz de direito e agora juiz eleitoral, qual a importância do voto para a democracia? O voto é muito importante, né? Porque a democracia é o governo do povo, né? E é através do voto que o eleitor se manifesta, que elege os seus representantes que vão lá cuidar da vida da nação, né? Então é uma hora muito importante para o eleitor, né? Que é a hora que ele realmente decide alguma coisa. Nas próximas eleições, nós vamos eleger os representantes para o poder legislativo e para o poder executivo, não é? Os deputados estaduais e federais são representantes do legislativo. Os senadores também, doutor? Também. Nosso poder legislativo federal, ele é bicameral, né? Então, temos o Senado,
que tem os representantes da federação, né? E a questão da representação. A Câmara Federal. A Câmara Federal que representa, que tem a composição de acordo com o número de Então, de o nosso habitantes, Congresso Nacional é formado pelos senadores e pela Casa de Leis Federal, que é a Câmara dos Deputados. Isso. E os dois juntos formam, assim, o Poder Legislativo Federal, é isso? Isso, e criam as nossas regras, que nós vamos viver sobre elas. Doutor Fernando, Araçatuba, a comarca de Araçatuba, as eleições estão ocorrendo dentro da legalidade, essas eleições de 2010? Sim, as eleições estão tranquilas, os candidatos estão podendo se expressar e trazer as suas propostas, né? E às vezes uma ou outra coisa acontece, são corrigidas pelo cartório eleitoral, pela justiça eleitoral, e ela está andando bem, está tranquilo o clima das eleições em Araçatuba. Doutor Marcelo, a Araçatuba possui uma estrutura em ordem para fiscalização nessas eleições? Sim, ela possui sim. Além dela estar composta, né, do cartório eleitoral com seus funcionários, a justiça eleitoral da cidade, ela possui também, junto com a fiscalização, a Polícia Civil e a Polícia Federal, junto até às vezes com a Guarda Municipal. Então todos esses integrantes, né, formam uma estrutura, né, para fiscalizar toda a cidade, de certa forma. E na opinião do senhor, o eleitor ele está preparado para as próximas eleições? Sim, o eleitor ele sempre está buscando mais informações, né? Eu vejo isso até no dia a dia no cartório eleitoral, pelas várias reclamações que nós recebemos, né? Os eleitores acabam ligando ao cartório eleitoral, questionando certas regularidades que estão acontecendo na cidade, certas atitudes de alguns candidatos, se pode, não pode, ou até através das denúncias que são feitas pela internet e pessoalmente. Então você verifica que os eleitores estão buscando informações e com isso filtrando as suas ideias no momento da votação. Nós vivemos uma democracia muito recente ainda no Brasil, né, doutor? Então a gente vê que muitos dos eleitores ainda estão buscando a sua independência, estão entendendo qual é o papel de fato do eleitor em uma eleição, que sem sombra de dúvidas é um papel fundamental, né? Exatamente, muito importante. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e não saia daí, porque no próximo bloco voltamos com muito mais informações importantes para você, eleitor. Até já!